A construção da Praça da Liberdade data da época da fundação da nova capital mineira, Belo Horizonte, entre 1895 e 1897. Foi implantada numa esplanada artificial obtida por meio de cortes e aterros para adequar o local ao projeto urbanístico proposto. Na geografia inicial da cidade, ficaria em uma posição elevada e estratégica para abrigar o novo palácio-sede do governo estadual. No projeto original, a praça seria apenas uma grande esplanada com o palácio presidencial no fundo. Essa concepção foi alterada, e as secretarias do Estado foram transferidas para as laterais da praça, fazendo com que essa se assumisse como centro administrativo da cidade. Como representação de poder, a Praça da Liberdade foi construída no ponto mais alto dos limites da Avenida do Contorno, para onde convergiam diversas das principais ruas da cidade. À época da inauguração, o Palácio Presidencial e as 3 secretarias das Finanças, da Agricultura e do Comércio e Obras Públicas e do Interior estavam inacabadas. A Praça da Liberdade permaneceu até o ano de 1904 sem qualquer ajardinamento. Durante esse período, era apenas uma esplanada de terra batida e pouco frequentada pela população local. Com a implantação do projeto paisagístico, a praça passou a ser não somente o centro de poder cívico e administrativo, que abrigava as atividades públicas e políticas do Estado, mas também um espaço de lazer. Ela logo representava um significativo espaço para a sociedade belo-horizontina, se consolidando como lugar de encontro e festa. Em 1920, com a visita dos reis belgas e com o acompanhamento do presidente da época, Epitácio Pessoa, a Praça da Liberdade foi novamente reformada, e sua aparência tornou-se bem mais próxima da atual. Os antigos prédios da administração do governo vêm sendo transformados em museus, centros de memória, espaços de aprendizagem, salas de exposição e espetáculo. Eles se tornaram um circuito cultural Praça da Liberdade. Ao todo, são 8 espaços e museus em funcionamento: Arquivo Público Mineiro, Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, Centro de Arte Popular CEMIG, Espaço Tinha UFMG do Conhecimento, Memorial Minas Gerais Vale, Museu das Minas e do Metal, Museu Mineiro e Palácio da Liberdade. Além destes, outros 4 espaços já estão em processo de implantação: a Casa Fiat de Cultura, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro de Referência da Economia Criativa Sebrae-MG e o Museu do Automóvel. O Circuito Cultural Praça da Liberdade foi criado com o objetivo de explorar a diversidade cultural com opções interativas e abertas ao público em uma área de enorme valor simbólico, histórico e arquitetônico de Belo Horizonte. Um dos locais mais visitados da capital mineira é a Praça da Liberdade. É o alvo de turistas e atrai ainda grande parte da população local, sempre promovendo eventos e reuniões de enorme valor cultural. A Praça da Liberdade e o Circuito Cultural refletem uma parte relevante da história da população belo-horizontina e, por isso, são alvos de destaque na capital. O processo de reconstrução da Praça da Liberdade foi muito divertido. Em que sentido? Aqueles equipamentos culturais todos, eles vêm de uma história muito distante, né? E cada momento daquele vinham e pintavam. Eles eram prédios originalmente onde funcionários públicos trabalhavam. Então tinha que fazer pequenas reformas e não existia a cultura inicialmente de preservação efetivamente da história. E nesse processo então vinham, pintavam, faziam alguma coisa que não estava dentro de acordo com o que era a origem do prédio. Agora, no projeto do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, isso era uma premissa do projeto: manter efetivamente a origem e a história, o resgate histórico desses prédios. Então, cada vez que ia se fazer, por exemplo, uma instalação, ia raspar a tinta que estava por cima para ver o que tinha por baixo, era uma descoberta nova. E nessa descoberta exigia
uma parada no projeto, uma reavaliação histórica, uma pesquisa, uma reprogramação do cronograma do projeto, porque aquilo não estava previsto, tinha que ver que técnica que utilizar. Então isso era muito divertido, assim, foi um processo de aprendizado muito rico, né? Considerando que esse resgate histórico ia ser mantido. Então foi muito divertido nesse sentido, porque eram várias reuniões a cada nova descoberta para que novos cronogramas e novas datas fossem colocadas no prédio. Com relação à responsabilidade, é um projeto grandioso, né? Agora está vindo o CCBB, me parece que essa semana, inaugura semana que vem, agora no mês de agosto de 2013, e o CCBB vai ajudar a criar um dinamismo maior naquele espaço, porque ele traz também exposições itinerantes, né, internacionais e nacionais. Então eu acredito que o volume de visitação vai aumentar ainda com a inauguração desse novo espaço que vai ser agora. E é um projeto muito bacana, né? Assim, você vai ver o espaço Team UFMG do Conhecimento, tem lá os monitores, e os monitores estudam efetivamente sobre o assunto inerente do museu, são bilíngues. Então, assim, é um processo muito interessante de produção, né? De produção da cultura em todo o seu sentido. Vale a pena. Não deixe de visitar, não, porque aqueles espaços são muito ricos e trazem muito da história e uma forma de aprendizagem lúdica, divertida. O hábito de ir a museus, eu acho que é uma coisa que a gente tem que batalhar para incutir dentro da educação da gente. Assumindo que o patrimônio histórico-cultural faz parte da identidade de um povo e expressa o seu passado, podemos identificar diversas grandes importâncias que o cercam. O patrimônio faz parte de toda uma história e costume de uma população, compondo sua cultura e exibindo seu cotidiano. Saber quais patrimônios são tombados por um povo ajuda em muito a compreender sua história. Dessa maneira, é necessário que a população tenha ciência da existência desses patrimônios, que abrangem desde os modos de preparo da tradição culinária até conjuntos arquitetônicos e urbanísticos historicamente relevantes, para que se possa obter pura ciência de sua importância e qual a participação deles na história, cultura e cidade.